E para começar o nosso debate, sem mais delongas, a doutora Rita Potiguara irá, por gentileza, falar sobre os direitos educacionais indígenas. Fique à vontade, Rita, a palavra é contigo, 10 minutinhos aí. Tá certo. Inicialmente, quero me solidarizar, né, com todas as vítimas dessa pandemia, diretamente a minha solidariedade às famílias, né. Nós temos mais de 100 mil mortos no país. Lembrar que essa pandemia, ela está aqui no contexto brasileiro, inserida numa crise política, numa crise econômica. Essa crise econômica marcada por desemprego, marcada pelo teto dos gastos públicos, que isso tem rebatimentos muito sérios na educação no nosso país. Lembrar também que o grupo político que assumiu o poder, né, que está no poder, no comando do nosso país, é um grupo que é conservador, que tem declaradamente colocado em marcha, colocado em ação, não é? Perseguição ao saber, perseguição à ciência, perseguição aos professores, perseguição à autonomia das universidades e, com relação a nós, povos indígenas, uma declarada guerra, né, que a gente está chamando que é um governo genocida para nós, povos indígenas. Haja visto, agora nessa crise sanitária que o país está passando, não há um programa de governo, não há um protocolo específico para atendimento dos povos indígenas. O que está sendo feito nesse campo são as próprias organizações indígenas que estão se movimentando para atender as comunidades. Então, com essas palavras iniciais, eu quero situar como é que está o direito à educação dos povos indígenas, lembrando que os povos indígenas, né, assegurados aí pela Constituição Federal de 88, que fala do direito aos processos de ensino e aprendizagem dos indígenas na língua materna, fala que essa educação deverá ser intercultural, que as terras indígenas deverão ser protegidas, cabendo à União demarcar, e lembrar que direito à educação, se não tiver direito ao território, é mesmo que nada, tá certo? Para nós, povos indígenas, é uma relação muito forte com o território. O território para nós é vida, o território para nós tem a ver com as nossas cosmologias, com os nossos modos de ser e de estar no mundo. Então, nesse aspecto, né, do ponto de vista formal, esse direito a uma educação específica, diferenciada, intercultural, comunitária, como nós, povos indígenas, a gente vem pleiteando ao longo da história, sobretudo a partir da década de 70, quando nós, povos indígenas, nós mesmos procuramos assumir a gestão da educação escolar indígena no nosso país. A gestão no sentido da gestar mesmo a política e de estar assumindo a docência e a gestão da sala de aula. Então, nesse aspecto, essa educação que a gente vem construindo por conta da mobilização do movimento indígena, e que num contexto mais democrático o Estado brasileiro deu algumas respostas no sentido da criação de políticas, na criação da institucionalização dessa educação diferenciada dentro de marcos legais que visam assegurar esse direito educacional. Entretanto, apesar disso, né, a gente tem alguns problemas nesse campo. Nós temos em todo o país, segundo o último censo realizado pelo INEP, da educação básica, nós temos 3.376 escolas indígenas. Dessas escolas, 27% não tem prédio próprio. E outras escolas que existem estão funcionando de modo precário, né? As estruturas do prédio são extremamente deficitárias. Nós temos 71% dessas escolas sem computador, nós temos 78% dessas escolas sem internet, em que pese os esforços que a gente vem fazendo nos últimos 15, 20 anos para melhorar o quadro da educação escolar indígena em nosso país. Nós temos também um número de matrículas significativo, quase 300 mil matrículas na educação básica. E aí, quero chamar a atenção para as matrículas, que nos anos iniciais nós temos mais de 60% dessas matrículas, mas à medida que a escolarização vai crescendo, né, chega dos anos
finais do ensino fundamental, a matrícula já cai drasticamente, e quando chega no ensino médio, é minoritária, desse número de matrículas. Nós temos apenas 12% dessas quase 300 mil matrículas no ensino médio. Lembrando que o ensino médio é de competência dos estados e que, infelizmente, na maioria das comunidades indígenas, isso é um panorama geral em todo o país, que a gente está dando, não tem escolas de ensino médio, não é? Quando, nos casos em que tem estudantes indígenas no ensino médio, a grande maioria, infelizmente, é na situação de que ele se desloca da sua comunidade, da sua aldeia, para estudar fora. E aí não tem ensino médio porque falta professor contratado, falta professor formado, falta prédio adequado para a realização do ensino médio. Então, uma grande lacuna que nós temos, uma grande precariedade no que se refere a esse direito dos povos indígenas a essa educação específica, intercultural, como a gente vem pleiteando. O que a gente vê com bastante preocupação, e aí eu falo do ponto de vista do lugar em que eu estou atualmente, né, porque eu passei 7 anos no Ministério da Educação, coordenando nacionalmente a política de educação escolar indígena, e agora a gente assiste ao desmonte das políticas educacionais, de programas importantes que nós construímos ao longo dessa trajetória de muita luta, de muita resistência do movimento indígena. A exemplo dos programas de formação de professores, não é? Nós criamos em 2005 o PROLIND, o Programa de Licenciaturas Interculturais, onde a gente fomentava que as universidades ofertassem esses cursos especificamente para professores indígenas, e aqui o caso da UFC, o professor Kleber daqui a pouco pode falar um pouco mais sobre isso, né? Nós temos esse curso dentro da nossa universidade aqui federal, mas que atualmente, não é, desde a entrada desse grupo político no poder, que os recursos, né, ficaram, foi cortado o recurso para essas licenciaturas, né, inclusive tirando um lugar específico dentro do Ministério da Educação, a exemplo da SECADI, a Secretaria da Diversidade e Inclusão, onde nós havíamos conquistado uma diretoria para a gestão das políticas, uma diretoria ocupada por uma indígena, não é? E que atualmente não existe mais esse lugar específico para a diversidade dentro do Ministério da Educação. Esse é um exemplo, né, na formação de professores. Do modo geral, a gente observa que nessa crise da pandemia, quando se debate como ficarão as aulas, como será a continuidade da contratação dos nossos professores indígenas, lembrando que a maioria dos professores indígenas em todo o país, eles têm contrato, apenas são contratados temporariamente. Em alguns lugares nós estamos assistindo as prefeituras, as secretarias estaduais cortando o salário desses professores, porque não são concursados, não são efetivos. Então, a gente vê com bastante preocupação esse direito dos povos indígenas a essa educação ser garantido. Quando a gente está se referindo aqui a todo esse cenário, nós estamos falando dos indígenas dos indígenas e dos professores que estão nessa rede específica de escolas, né? Nós temos uma rede de escolas próprias, que são as escolas indígenas, localizadas nas comunidades indígenas. Nós temos um outro número de indígenas que não estão nessas escolas, daí a preocupação é grande, porque pouco sabemos sobre quem são, onde estão esses indígenas, quantos são, os censos realizados da educação, eles não captam quem são esses indígenas. O que nós sabemos são relatos de que eles vivem numa situação extremamente vulnerável, né, porque muitos deles são proibidos de falar a língua materna dentro das escolas, não têm direito a material específico, fora dessa imagem preconceituosa que se tem do indígena, que faz com que alguns deles cheguem a deixar essas escolas, não é? Então, se nas escolas indígenas, embora a gente tenha um cenário do ponto de vista da infraestrutura precário, mas nós temos, do ponto de vista pedagógico, grandes experiências positivas, né? Os professores indígenas, a gente conhece muitos projetos, muitas práticas pedagógicas inovadoras que estão contextualizadas com as suas comunidades, que acolhem esse estudante, que trabalham na promoção e na afirmação da identidade indígena. Então, é um lugar mais acolhedor para a diversidade, diferente das escolas não indígenas, em que a gente tem um número
razoável de estudantes que a gente conhece. Quando a gente olha para as matrículas aqui, que a gente vê que tem uma grande matrícula no ensino fundamental, mas nas escolas indígenas e no ensino médio é pequena, então a gente está supondo que esses estudantes ou foram para as escolas não indígenas ou estão fora das escolas. E nesse aspecto, o direito dos indígenas a essa educação não está sendo garantido. Então, a nossa grande luta do ponto de vista tanto da militância política que nós temos, por meio das nossas organizações, quanto do ponto de vista da produção acadêmica que nós temos também, é para que a gente garanta, busque assegurar o direito dos povos indígenas à educação. Então, eram essas minhas palavras iniciais, e vamos aqui esperar para ouvir os demais colegas e iniciar o debate. Muito obrigada, Luiz.